Paulo, cidadão romano. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Desde que Jesus disse estas palavras proféticas, os seguidores de Jesus haviam padecido sofrimentos atrozes, sem que sua fé se alterasse. O apóstolo Paulo foi um dos que nunca sucumbiram, embora tivesse sido golpeado, atacado, flagelado e encarcerado. Nessa época, em Jerusalém, Paulo enfrentava os judeus que estavam ressentidos pelo que eles consideravam uma falta à lei de Moisés. Ele continuou pregando. Mas o Senhor me disse: levanta-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão teu testemunho sobre mim. E me disse: vai-te, porque eu te enviarei para os pagãos. Que o levem, maldito! Que o levem daqui! Fora, maldito! Fora daqui! Fora! A palavra do pagão provocou outra explosão emocional nos judeus. Ameaçavam linchar Paulo diante dos soldados. Por isso foi levado para o interior, a salvo da multidão incontrolada. O centurião, que tinha que evitar as manifestações, estava surpreso. O que este prisioneiro devia ter feito para provocar tanto ódio contra ele e entre sua própria gente? Havia uma forma de saber. Umas boas chicotadas faziam um homem refletir. Paulo não tinha medo. Já o haviam açoitado antes. Sempre estaria disposto a falar de Deus, embora isso provocasse sua perseguição. Mas estas chicotadas iam contra a lei romana, e Paulo apelou para seus direitos como cidadão romano. É lícito flagelar um homem que é romano e não tem condenação? O que fazemos? Este homem é um cidadão romano. Que estranho. Diz-me, és romano? Sim. Pagaste muito para sê-lo, verdade? Não, eu nasci romano. Desatai-o. O centurião tinha motivos para preocupar-se. Flagelar ou maltratar um cidadão romano estava totalmente proibido pela lei e poderia acarretar-lhe um duro castigo. Descartada a flagelação para extrair a verdade, optou-se por um interrogatório diante de sua própria gente. Que os líderes religiosos judeus julguem se é culpado ou inocente. O sumo pontífice dos judeus não amedrontou Paulo. Não tinha nada a temer, nada que esconder. Pensou que era uma oportunidade para que o escutassem. Irmãos, vivi diante de Deus com a consciência limpa até hoje. Hã? Golpeai-o na boca! Deus te golpeará assim como o fizestes. Vais julgar-me de acordo com a lei, e contra a lei mandas que me golpeiem. Te atreves a desafiar o sumo sacerdote? Eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Sabendo Paulo que os fariseus e saduceus estavam divididos pelo tema da ressurreição, dirigiu-se aos membros fariseus do conselho. Irmãos, sou fariseu, filho de fariseus. Pela esperança na ressurreição dos mortos, estou em julgamento. Então, o que faremos? Eu não vejo por onde. Senhores, não encontramos nada de mal desse homem. Lhe falou algum anjo ou espírito? Não enfrentaremos seu Deus. Paulo havia conseguido o que se propunha. Fariseus e saduceus se enfrentaram e Paulo voltou à custódia dos soldados romanos. Tinha um futuro negro e incerto, porque agora tinha os judeus ainda mais contra ele. Nessa mesma noite, o Senhor apareceu a Paulo para acalmar-lhe e orientá-lo, dizendo:
Mantenha o ânimo, pois assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim deves fazê-lo também em Roma. Dar testemunho de Deus em Roma. Esse era o desejo de Paulo. E agora, Deus o havia indicado como parte de seu plano divino e nada poderia detê-lo. Uma vez mais, os judeus fracassaram na sua intenção de destruir Paulo e tomariam drásticas decisões. Mais de 40 se uniram em uma conspiração, incluindo o sumo sacerdote e os anciãos. Fizemos um juramento diante de Deus de não comer nem beber, até matá-lo. Agora vós, de acordo com o tribunal, pedi ao tribunal que amanhã vos traga Paulo diante de vós, como se desejasseis examinar com mais detalhe seu caso. Nós estamos preparados para matá-lo antes que chegue. Que assim se cumpra. Parti e preparai-vos. A conspiração estava feita. Desta vez não fracassariam. Paulo parecia acabado. Mas outra vez os inimigos de Paulo partiram sem levar em conta que Deus cuida de seus filhos. Tudo havia sido escutado pelo sobrinho de Paulo, que se apressou em preveni-lo do perigo. Paulo enviou seu sobrinho com um centurião diante do tribunal para que lhe contasse com detalhes o complô. Já havia cometido o erro de chicotear o prisioneiro e agora não permitiria que um cidadão romano fosse assassinado por um bando de judeus. A situação em Jerusalém era demasiado perigosa. Seria aconselhável tirar o prisioneiro da cidade e que outro fosse o responsável. Sob uma forte escolta de infantes, lanceiros e jinetes, Paulo foi retirado de Jerusalém, abrigado pela noite, e levado diante de Félix, governador da Judéia, cujos quartéis se encontravam em Cesareia. Depois de 5 dias, Félix estava disposto a tratar do caso de Paulo com algumas testemunhas vindas de Jerusalém. O sumo sacerdote Ananias, alguns anciãos e seu advogado Tértulo, homem bem versado na lei e na arte da flagelação, para que falasse em nome deles contra Paulo. Graças a ti, gozamos de muita paz. E por tua solicitação, excelentíssimo Félix, recebemos as melhorias realizadas a favor desta nação. Em todo momento e em todo lugar, as aceitamos com toda gratidão. Mas para não te incomodar mais, te rogo que nos escutes brevemente. Sabemos que este homem está com a peste, que provoca alvoroços entre os judeus da terra toda, e que é o chefe principal da seita dos nazarenos. Inclusive tentou profanar o templo, mas nós o prendemos. Ao começares a interrogá-lo, poderás conhecer por ti mesmo a verdade de tudo aquilo pelo qual o acusamos. Que tens a dizer sobre as acusações contra ti? Sei que há muitos anos tu és o juiz desta nação. E com toda a confiança me defenderei. Tu mesmo podes comprovar que não faz mais de 12 dias que subi a Jerusalém em peregrinação e não me encontraram a discutir com ninguém nem alvoroçar as pessoas, nem no templo, nem nas sinagogas, nem nas cidades. Tampouco podem provar os fatos de que me acusam. Mas, em troca, confesso que, segundo o caminho que eles chamam de seita, eu adoro o Deus de nossos pais. Creio em tudo que está na lei e está escrito pelos profetas. E tenho em Deus a esperança que eles mesmos têm de que haverá uma ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. O prefeito Félix, quanto mais escutava o testemunho, mais se convencia de que não havia acusações reais contra esse homem.
Mas por temor aos judeus e por sorte de Paulo, o governador decidiu não deixar o prisioneiro em liberdade. Assim, continuou o cativeiro de Paulo durante 2 longos anos. Nunca desperdiçou a ocasião para transmitir a palavra de Deus. Dava testemunho da verdade sempre que podia, diante de Félix, Festo e, finalmente, diante do rei Agripa. O rei Herodes Agripa II, monarca de um território ao norte da Palestina e sobrinho de Herodes, que havia aceitado Jesus de Nazaré, estava em Cesareia, em uma visita oficial junto com sua irmã. Festo pediu a seu convidado para ajudá-lo a lidar com um problema que o ocupava há muito tempo: a questão do que fazer com Paulo. Esse prisioneiro era cidadão romano e havia pedido julgamento diante do mesmo imperador. Para a lei romana, não havia acusações suficientes contra ele. Talvez o rei Agripa, com seu conhecimento da lei judia, pudesse trazer luz ao assunto. Juntos, os 2 governantes escutaram Paulo defender-se com confiança em sua fé e em suas convicções. Por que vos parece incrível que Deus ressuscite dos mortos? Eu mesmo acreditei no dever de atuar energicamente contra o nome de Jesus de Nazaré. Eu o fiz em Jerusalém. E não apenas encerrei muitos santos em prisão, com a autoridade de sacerdote, mas ao sentenciar à morte eu aportava meu voto. Com frequência os castigava nas sinagogas para obrigá-los a blasfemar, e enfurecido chegava até a persegui-los em cidades estrangeiras. Com este fim, ia a Damasco, com poder e autorização dos sumos sacerdotes, e ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz no céu mais brilhante que o sol, que envolveu a mim e aos que me acompanhavam. E quando todos caímos ao solo, escutei uma voz que me dizia em hebreu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu disse: quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque apareci diante de ti com este propósito: fazer de ti ministro, e que dês testemunho do que viste e do que ainda te mostrarei. Te libertarei de teu povo e dos pagãos aos que te envio, para que abra seus olhos, para que não voltem das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, e recebam o perdão pelos pecados, e um lugar entre aqueles que são santificados pela sua fé em mim. Portanto, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas declarei, primeiro em Damasco, logo em Jerusalém e em toda a terra da Judéia, e aos pagãos que deviam arrepender-se e converter-se a Deus com obras dignas de penitência. Por este motivo, os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me. Até hoje tenho desfrutado da ajuda que vem de Deus. E aqui estou, pregando diante de grandes e pequenos, dizendo apenas o que os profetas e Moisés disseram que sucederia: que o Messias devia padecer e, depois de ressuscitar, o primeiro dentre os mortos, proclamaria a luz, tanto ao nosso povo quanto aos pagãos. Paulo, estás louco! As palavras estão a tornar-te louco! Não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo palavras de verdade e de sensatez. Bem sabe o rei dessas coisas, a quem falo sinceramente, porque não creio que desconheça nenhuma delas, pois não são coisas que ocorreram em um só rincão. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que crês. Queres converter-me em cristão? Seja como for,
Rogo a Deus que não apenas tu, mas todos os que me escutam neste dia se convertam como eu fiz. Exceto por estas correntes. Paulo pôde testemunhar sobre o Salvador. Diante de um rei, Agripa acreditaria nele? Ou alguns dos que o escutaram falar? Paulo desconhecia. Somente Deus determinaria os frutos de seu trabalho. Como ocorreria a outras testemunhas cristãs, depois dele, Paulo apenas podia pregar e rezar e sonhar com a promessa de Isaías. Assim como a chuva e a neve caem do céu e se convertem em água para a terra, a qual se espalha ao seu redor, dando trabalho à foice e pão ao comensal, também sucederá com as palavras que brotam de minha boca. Não voltarão a mim vazias, mas cumprirão meu propósito e cumprirão a missão pela qual fui enviado.